Aleluia. Quem está vivo aí, aplaude o nome do Senhor com toda a sua força. Quem é que está feliz aqui essa noite? Casa está cheia. Notícias muito boas vindo da parte de Deus para a nossa casa. Que Ele está fazendo as nossas tendas se alargarem. Mas essa notícia boa é para te tirar da tua zona de conforto. Vira para quem está do teu lado e fala assim, sai. Fala com fala com autoridade, crente. Fala assim, sai da tua zona de conforto. Fala assim, Deus quer te usar poderosamente. Amém? Que honra poder estar com vocês essa noite. Eu sou pastor aqui dessa casa. Você que não me conhece, você que é visitante aí, seja muito bem-vindo. Visitantes no online, é uma honra poder falar com vocês por meio do YouTube, do Facebook. Eu creio que essa noite é mais uma noite onde Deus tem maravilhas para falar ao nosso coração. Você está preparado aí? Prepara a sua mente, prepara o seu coração e declara assim, Deus, que o meu coração essa noite seja um solo fértil para o Senhor plantar a sua palavra. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como teu povo, nesse momento de tanta dificuldade, um momento de tanto deserto, como foi ministrado na palavra de oferta, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos forjando para algo maior. E é por isso, ó Deus, que nesse momento nós oramos a Ti, nós pedimos a Ti, faz a Tua vontade no meio de nós, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, ó Deus, fala por meio da boca desse pastor, que não seja a palavra desse pastor, mas que seja a Tua poderosa palavra, a Tua poderosa mão, a Tua poderosa vontade sendo cantada aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. E amém. Visitantes, pessoal do online que nos assiste pela primeira vez, só para te explicar muito rápido, nós trabalhamos aqui com ministrações em forma de série, todo mundo sabe, está careca de saber disso, mas eu queria te dizer que essa ministração em forma de série é para que você tenha um alimento um pouquinho mais balanceado e eu não fale apenas aquilo que eu queira falar, amém? E nós, no meio desse Midweek, estamos tendo estudos bíblicos. Quem é que gosta de estudo bíblico aí? Estudo bíblico para dois motivos em específico. Primeiro, para que você possa crescer espiritualmente. A palavra, ela te renova, a palavra, ela te transforma, a palavra, ela liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos... A palavra é a verdade. Então, primeiro ponto, para que você possa crescer espiritualmente. Segundo ponto, para que você possa crescer em conhecimento. Porque a palavra de Deus também diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então esse momento em específico é um momento para que você possa adquirir conhecimento, não para que você venha inchar e falar, olha, nossa, agora eu estou cheio de conhecimento. Não, é para que você não possa perecer. Você lembra quando Jesus ele foi tentado pelo diabo? Você sabe como é que ele venceu o diabo? Por meio da... Você sabe como é que você vai vencer a tentação do inimigo no teu dia a dia? Você sabe como é que você vai vencer a tentação do inimigo contra as suas finanças, contra a sua família, contra a sua casa? Por meio da palavra. Mesmo versículo que diz que o povo perece por falta de conhecimento, diz o seguinte, uma vez que nós rejeitamos o conhecimento, eu, o Senhor, também os rejeito como sacerdotes. Duro, né? Então, vira de novo para quem está do teu lado. Diz assim, eu estou virando toda hora para você. E é para que você possa aprender junto comigo. Fala, não é bobeira de pregador, não. É porque é profético. Vira para ele e fala assim, venha para cá nas quartas-feiras, pronto para aprender, pronto para anotar, pronto para sair daqui cheio do que Deus vai fazer. Você está preparado aí?
Você está preparado de verdade? Eu não vi você pegar o seu bloco de nota, nem teu celular. Eu não sei se você está preparado não. Você está preparado? Pessoal, eu não queria fazer isso por cobrança, tá? Eu não queria fazer isso para falar assim, olha, você precisa ter um bloco de nota, ter um celular para você. Mas eu creio, e eu faço muito isso na minha vida, eu sempre sento ali, eu vejo a mensagem do meu pastor, né, de grandes homens e mulheres de Deus que sobem aqui, e eu começo a anotar, e aquilo começa a fixar dentro da minha mente. Durante a semana eu consigo ir ali, mergulhar ali novamente, né, e eu consigo ser mais abençoado e aprender mais com isso. Então é só uma dica. Se isso vai servir, isso serve para mim, eu creio que vai servir para você. Então a gente, só contextualizar um pouquinho aqui, quem não estava aqui na semana passada, eu fiz um resumão geral, desde o início do ano até agora. O início do ano, né, a gente começou a estudar Neemias por conta de fé e tudo mais, reconstrução, e aí depois a gente falou sobre Êxodo. E aí Êxodo, segundo livro da Bíblia, né, a gente falou sobre aquele povo saindo, né, do Egito e tudo mais, e pincelamos um pouquinho sobre o Pentateuco, né, as instruções lá nos livros de Levítico, Número, Deuteronômio, e aí a gente chegou no livro de Josué, e nós chegamos a uma conclusão de que Moisés ele era um grande discipulador. Moisés ele deixou um legado, ele deixou alguém que pudesse continuar a história dele. Tanto que Moisés ele não tocou o pé na terra prometida, porque Deus falou assim, você não vai chegar lá, você só vai ver. A próxima geração, a próxima liderança que você levantou, vai chegar naquele lugar. E aí a gente estudou um pouco o livro de Josué, eu creio que você foi muito abençoado. Depois do livro de Josué a gente foi, né, direto para 2 Samuel, mas aí eu fiz um resumão para você entender um pouquinho sobre o próximo livro que vem, né, Juízes. E aí a gente entendeu o ano que se passa, esse livro de Juízes, a gente entendeu que é um período de aproximadamente 350 anos, onde o povo de Deus ele entra num ciclo. E isso, pega essa informação, porque isso vai ser muito crucial no nosso estudo. Você vai ver o povo de Deus várias vezes vivendo em ciclos. E o ciclo é o seguinte, eles estão bem com Deus, porque Deus fez uma bênção na vida deles. E aí eles esquecem de Deus, porque eles estavam bem. E aí vem a opressão. Aí a opressão faz eles colocarem o joelho no chão e clamar. E aí, esse clamor, eles clamam por libertação, Deus manda um libertador, manda um juiz, lá no livro de Juízes, Baraque, Débora, Gideão, e aí o povo é liberto, e aí quando o povo é liberto, eles estão bem de novo. Aí qual é o ciclo? Eles esquecem de Deus, eles entram da opressão, e clama. Então, esse é o ciclo. Fica com isso na sua mente. E aí a gente chega no período da monarquia, depois dos juízes. O povo ele não consegue entender e fala assim, não, tá bom, a gente aceita o Senhor como nosso monarca. Não, eles olham para as pessoas ao redor e falam, todo mundo tem um rei, a gente também quer ter um rei. Deus, por sua vez, levanta Samuel, Samuel consagra Saul, Deus aprova Saul nos primeiros anos, e aí depois Saul, ele é reprovado por Deus por uma atitude ruim que ele toma. Deus levanta Davi, e aí a gente contou toda a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e agora nós estamos no segundo livro de Samuel, né? Na semana passada a gente falou sobre adultério de Davi. Nós aprendemos também que adultério não é somente um ato. Adultério, ele é quase que um contexto. Adultério não é somente um cônjuge vir e trair o outro cônjuge, não. É quase que um contexto. Adultério, a palavra adultério, ela significa você tirar alguma característica de algo que é original, você adulterou. Você pega um documento, você mudou, né, a data, você mudou a foto, você mudou alguma coisa, você adulterou. Logo, se Deus tem um plano para a sua vida, quantos aqui querem viver 100% do que Deus tem para a sua vida? Se você assumir 1% do que é teu, você adulterou os planos de Deus na sua vida. Logo você vive como um adúltero. Você já parou para entender isso? Isso a gente entendeu na semana passada, falamos muito sobre isso, falamos sobre os motivos que nos levam a viver uma vida de adúltero. E aí, a gente falou muito pouco sobre as consequências. A consequência do adultério de Davi.
E aí eu queria pincelar bem rápido aqui sobre 2 Samuel 12, 16 a 23, que é a consequência. Davi, ele adultera, Natã faz aquela história toda das ovelhas. Olha, Davi, meu rei, tem um homem rico que ele tem um rebanho e tem um homem pobre que só tem uma ovelha. O homem rico pegou a ovelha do homem pobre, fez uma churrascada para a galera que estava chegando. O que esse cara merece? Davi fala assim, esse cara merece a morte. E Natã fala, esse cara é você. Roubou uma mulher de Urias, com dezenas, centenas de concubinas, você tirou a única mulher de um homem. E aí, a consequência é, a partir de hoje, a espada não se apartará da sua casa, e o seu filho com Batseba irá morrer. Davi, na mesma hora, ele jejua, ele passa a noite deitado no chão, ele se recusa a se levantar ou a comer. 7 dias depois, a criança morre. E os conselheiros de Davi, eles não sabem o que fazer, porque eles falam assim, cara, Davi, quando a criança estava doente, ficava deitado no chão e não comia. Imagina agora que a gente vai chegar para ele e falar, a criança morreu. E aí Davi, esperto, olha para os conselheiros e fala, vocês têm algo para me falar? A criança morreu, não morreu? Os conselheiros falam, morreu. E aí sabe o que Davi faz? Davi, ele toma um banho, ele se veste e ele come. E aí eu leio com vocês aqui 2 Samuel 12, 21 a 23, muito rápido. Está um pouquinho ainda, a gente vai chegar lá no nosso estudo, não está dentro do nosso estudo, mas eu creio que algumas, de repente uma dezena de pessoas precisam escutar o que está falando aqui. 2 Samuel 12, 21, 23, diz assim, seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda está viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu. Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi diz, eu morrerei, mas não tem como ela ressuscitar. Davi só pode continuar avançando e crescendo a partir desse ponto, porque Deus deu sabedoria ao coração dele de poder fechar um ciclo para poder viver um novo ciclo. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Existem pessoas aqui dentro, existem pessoas que estão me assistindo agora, que só não estão vivendo o extraordinário de Deus, coisas grandes, insondáveis do coração de Deus, porque ainda não entenderam que ciclos precisam ser fechados para que outros ciclos possam ser vividos. Talvez esse ciclo é uma perda de um emprego, é uma história amorosa de 10, 15, 20 anos atrás, é um falecimento de um ente querido. E aí eu não queria deslegitimizar a tua dor, porque dói, porque é ruim, mas a palavra de Deus também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É sua responsabilidade fazer que o luto dure somente à noite, para que no próximo dia, eu não estou falando, tá gente, para falecer um ente, hoje você chorar e amanhã você sorrir, não. Eu estou usando uma linguagem figurada. Mas existe um período onde você aceita, o ciclo se fecha, para que outro ciclo possa ser aberto na sua vida. De repente você não está vivendo por conta disso. Permita ciclos se fecharem e outros ciclos se abrirem. Davi, após isso, Davi, embora ele tenha se arrependido e se perdoado, como eu disse, a palavra de Deus para ele era, a espada não se apartará da sua casa, capítulo 13 a 17, ele vive exatamente isso. Conflito de família, um filho estupra uma filha, o outro filho toma as dores, Davi não fala nada, ele vai lá e o outro filho mata o irmão, e aí esse outro filho, Absalão, ele chega ao ponto de levantar um exército contra o pai dele, ao ponto de Davi ter que fugir dele.
Davi ele não pôde permanecer na cidade, Davi ele virou um fugitivo, porque o filho dele se levantou contra ele, por conta de um pecado. O filho dele é morto por um chefe do exército de Davi, Joabe. Davi então, depois do luto, retorna para Jerusalém, vence mais algumas guerras e chega exatamente no período que a gente vai começar o nosso estudo hoje, que é um período de estabilidade. E aí, você lembra que eu estava falando sobre ciclo? Que o ciclo era, você está no momento estável você esquece de Deus, aí você entra na opressão, aí na opressão você clama por Deus, para Deus te colocar de novo no período estável. Você lembra disso que eu estou te falando? É exatamente esse momento, novamente, que Davi chegou. Davi, sendo rei, ele entrou no mesmo ciclo que o povo, que não tinha sabedoria, tinha entrado. Davi, ele chega novamente nesse período do ciclo. Ele chega no período do ciclo onde ele está bem. E aí eu levantei a seguinte questão na semana passada, e a igreja quase que foi unânime. Eu perguntei o seguinte: quando é mais fácil buscarmos a Deus? Em períodos bons ou em períodos ruins? O que vocês me respondem? Em períodos ruins, unânime. Você que não está no online, de repente não escutou, eu acho que praticamente toda igreja falou ruins. Que é no período que a gente fala assim, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais para onde eu ir. Só Deus na minha vida. Ô povinho, crente é um povo cabeça dura, né, gente? Né? Ao invés da gente aprender no momento de estabilidade, a gente fala assim, não, agora eu vou reforçar, eu sei que Deus me permitiu chegar nesse momento que é para abençoar vidas, que é para poder trabalhar para que vidas possam ser transformadas. Não, a gente chega no melhor momento, no momento estável, e aí a gente deixa a peteca cair. E Davi, ele se encontra em um momento bom no reinado, e aí eu queria dizer para vocês, cuidado com os bons momentos. Pastor, o senhor está falando loucura. Não, cuidado com os bons momentos. Os bons momentos, eles são perfeitos para te tirarem os momentos excelentes, os momentos ainda melhores que Deus quer fazer você viver. Eu tenho um amigo, o pastor Valente, ele vai estar aqui. Quem é jovem aí? Dá um aí, quem é jovem? Quem é jovem aqui? Eu sou jovem também, Estou cansado hoje, Mas o pastor Mateus Valente vai estar aqui junto com a gente no sábado, né? Grande homem de Deus, um grande amigo. Ele escreveu um texto que eu até decidi trazer aqui para a pregação. Mandei mensagem para ele, falei, pastor, estou trazendo o texto lá para a pregação. Ele falou, pastor, o texto não é meu, o texto é Deus nos deu. Falando sobre bons momentos. O texto diz assim, título, o problema de ter dado certo um dia. Adão e Eva deram certo, relacionavam-se com Deus todos os dias, mas não valorizaram esse relacionamento e comeram o fruto. Abraão e Sara deram certo, receberam a promessa que teriam um filho chamado Isaque, mas pularam etapas e geraram Ismael. Moisés deu certo libertando o povo do Egito, mas feriu a rocha que o impediu de entrar em Canaã. Davi deu certo, toda guerra que ele entrava, ele vencia, mas perdeu talvez a maior guerra de sua vida, quando decidiu não ir para a guerra, se relacionando com Batseba. Na Bíblia, muitas pessoas deram certo e falharam após de darem certo. É triste ver pessoas que já deram certo em seus ministérios e se perderam. Pregamos, cantamos, lideramos e pastoreamos. Mas será que ainda estamos dando certo? Ele fecha o texto dizendo, Apocalipse 2:5 diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Quando eu digo isso, eu não digo que há problema de você dar certo. A chave que eu estou tentando trazer para você
é que dar certo é bom, mas o que Deus tem preparado para você é o que a palavra dele diz, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui amam a Deus? Então o que Deus preparou para você não é somente algo certo, não é somente algo bom, são coisas extraordinárias. E se você está dando certo, é porque existe um propósito. E esse propósito não é somente o seu bem-estar, não é só para a sua satisfação, não é só para o seu prazer, é para que vidas possam ser transformadas por meio da sua vida. Está dando certo? Se preocupe em fazer ainda mais a vontade de Deus, porque no momento que você se despreocupar disso, breve, você vai trocar a vontade de Deus pela sua vontade. Está dando certo? Faça a vontade de Deus, que vai dar ainda mais certo. Amém? Parece que isso não está ligado ao estudo, mas agora a gente está aqui no centro do nosso estudo. 2 Samuel, capítulo número 24, o último capítulo desse livro. Quem acompanha a nossa leitura diária, com certeza já foi verdadeiramente abençoado. Quem não acompanha hoje, se você me enxerga como uma autoridade espiritual na sua vida hoje, chega lá no nosso Instagram, nos destaques tem o nosso plano de leitura diária. Clica lá e começa a fazer a partir de hoje, porque a sua vida vai ser tremendamente abençoada. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, 2 Samuel 24, de 1 a 10. Aleluia. 2 Samuel 24, de 1 a 10. A Bíblia diz assim: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer o censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, os vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do seu exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos hititas. Chegaram a Danjã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades, dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram por todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Eu vou dividir esse estudo em 3 etapas, para a gente poder entender melhor, para a gente poder realmente adquirir conhecimento. Eu vou chamar a primeira de etapa de erro de Davi. Pode dizer assim comigo: erro de Davi. Talvez no meio dessas entrelinhas, no meio desse versículo, no meio dessa passagem, você não enxergou que tinha um erro ali. E de fato, aos nossos olhos não tem um erro. A gente olha ali, Deus irou, Davi contou o povo, e aí depois Davi ele chega no final e fala assim: não, me perdoa, Deus, eu me arrependo. Mas eu queria pregar o primeiro fato, primeira coisa que a gente lê nesse versículo é o seguinte: Deus se ira contra Israel.
Mais uma vez eu menciono aquele ciclo do povo de Deus, porque historicamente, nesse momento, era um momento onde Israel estava de novo em instabilidade. E na estabilidade, na zona de conforto, começando a ter aquela, como eu já disse que várias vezes, a vovó já dizia, né, mente vazia, oficina do cão. Eles estavam nesse momento de mente vazia. Então, provavelmente, é uma probabilidade, mas é quase certo de que o povo já estava novamente esquecendo de Deus, e por isso Deus se ira contra o seu povo. Esse é o único motivo de Deus se irar contra o povo. E aí, vamos entender um pouquinho sobre o erro de Davi, o pecado de Davi. O pecado não está dentro do fato de Davi fazer o censo. Porque censo não é errado. Censo é a gente poder pegar, por exemplo, chega aqui na igreja, colocar um anúncio aqui no telão, ou de repente em todas as ilãs, e falar assim, um recadastramento de membros. Você que se considera membro, por favor, entre nesse link, se recadastre, porque a gente quer ver as pessoas que não estão mais no nosso meio, as pessoas que decidiram. É uma igreja grande, né? Então a gente, vira e mexe, a gente precisa fazer isso. E dentro de uma nação isso precisa ser feito. E biblicamente, o recenseamento ou o censo, ele já tinha sido feito algumas outras vezes atrás. Vamos lá para Êxodo 30. Deus manda Moisés fazer um recenseamento. Vamos para Números 1. Mais uma vez, Deus, por algo específico, para organizar líderes do povo, ele manda Moisés fazer um outro recenseamento, um outro censo. Mas qual é o erro de Davi aí? E aí a gente lê nessa palavra também que Deus incitou Davi a fazer. E aí eu queria ir com vocês em 1 Crônicas 21. Talvez vai piorar um pouquinho na sua cabeça, mas eu vou esclarecer isso para você. 1 Crônicas 21 é um outro relato sobre o mesmo episódio. Vai dizer o seguinte: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. É a mesma coisa, é o mesmo assunto. Um fala que Deus incitou Davi, e o outro fala que Satanás levou Davi para fazer esse censo. E aí a nossa cabeça começa a pirar, porque começa, meu Deus, será que a Bíblia está errada agora? Será que a Bíblia está cheia de contradições? Eu queria te dizer, não, meu querido. Se a gente lê a Bíblia isolando passagens uma das outras, nós podemos até acreditar que sim, hajam contradições. E é por isso que a nossa igreja está o tempo todo te chacoalhando para falar, não lê somente esse versículo, não lê somente essa passagem, lê a Bíblia toda, porque a partir do momento que você tem entendimento, tem conhecimento da Bíblia toda, você vai começar a encaixar as coisas. Ou seja, Deus incitou ele a fazer, mas diabo levou ele a fazer do jeito errado. Davi, ele poderia fazer algo bom, que era contar o povo, que era organizar o povo, que era organizar o exército, mas Davi, ele conta. E lá no verso de número 8 ou 9, diz que ele conta para saber quantas pessoas tinham no exército dele. Então o erro de Davi não era fazer um censo. O erro de Davi era o coração com o qual ele queria fazer aquele censo. E aí o questionamento que gera, só para a gente sintetizar isso aqui, né? A gente fala, poxa, mas Deus incitou, mas agora Satanás levou, e gera uns questionamentos na nossa mente. A gente começa a pensar assim, mas como Satanás pode conduzir Davi a fazer algo? Como pode o inimigo tocar no ungido do Senhor? E eu queria te dizer, lembra de Jó. Jó, Deus está lá no seu altíssimo trono, e aí ele está vendo a vida de Jó. E aí Deus, ele chuta Satanás, tá vendo, meu servo? E aí Satanás olha para Deus e fala assim, pô, também dá tudo para o cara? E aí Deus fala assim, não, pode tocar nele. O diabo não tem poder para tocar no cristão, ao menos que tenha uma permissão explícita de Deus. Duro, né? Mas por que Deus faria isso?
Deus, ele só permite se for uma forma de te disciplinar, de te ensinar algo, fazendo com que o mal se transforme em bem para você e mais uma derrota para o diabo. E aí a gente começa a entender que o diabo, ele só é uma peça no tabuleiro do jogo de Deus. Deus fala assim, vai para lá, sai, agora faz isso. O diabo não tem nenhuma soberania sobre a tua vida. E aí, às vezes a gente olha isso e não entende, mas eu queria te dar um exemplo mais específico. Olha para a traição, para a condenação e para a morte de Deus, sem saber que ele iria ressuscitar. Imagina que você está aqui diante de Jesus. A traição, a condenação, eu falei de Deus, de Jesus, a traição, a condenação e a morte de Jesus. Você está aqui vendo, caramba, morreu. O que passaria pela sua mente? O diabo está vencendo. E aí você olha para a história de José, vendido, caluniado, esquecido. Mais uma vez você olha e fala assim, meu Deus, o inimigo está tomando vantagem. Mas aí a gente vê que a palavra de Deus diz que a vontade do Pai foi feita e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí a palavra de Deus diz também que José, quando ele chega para os irmãos dele, ele fala assim, calma, o mal que vocês fizeram na minha vida, Deus transformou em bem para que muitas outras vidas pudessem existir. Diga assim bem alto, Deus é soberano. O diabo é um nada. Aí a gente entende o pecado de Davi. O pecado de Davi era o orgulho e a arrogância de se achar o dono de um grande exército. O pecado de Davi não foi o ato de fazer um censo. O pecado de Davi aí, no momento de estabilidade, foi ele ter uma intenção errada no coração. Não, eu vou fazer um censo porque eu quero ver qual é o poderio do meu exército. E aí eu vejo essa atitude dentro de muitos de nós. Toda hora checando no nosso celular, abrindo o Instagram para ver a quantidade de likes. Vendo toda hora quantas pessoas estão nos seguindo. Líderes dentro da igreja, toda hora querendo saber se está vindo mais gente para a igreja ou menos gente para a igreja. E esquecemos da verdadeira importância que existe em vidas e não em números. A importância não está em número, a nossa igreja está crescendo em número, amém. O número é indicativo de que algo está dando certo? Sim. Isso é inevitável. Você trabalha muito, a tendência é que você vai ter um bom salário, uma boa remuneração. A igreja está tendo qualidade, Deus está mandando crescimento. Então, é uma evidência, isso aqui, a casa cheia, é uma evidência de que a vontade de Deus está prevalecendo aqui no nosso meio. Mas número não quer dizer muita coisa. E talvez muitos de nós somos apaixonados por números. E eu queria te dizer, para Deus, número não é nada. Lembra dos 300 de Gideão? A palavra de Deus vai dizer lá em Juízes, se eu não me engano, 7, que eles ferem um exército de 120 mil e bota todo mundo para correr. 300 caras, um pouquinho mais do que tem aqui hoje. Lembra de Jabezão? Um dos grandes guerreiros de Davi, com uma única lança, ele feriu 800 homens em uma batalha. O erro de Davi foi focar na quantidade e com o coração errado. O que importa não é quantidade, o que importa são vidas. O que sempre vai importar para essa igreja não é a quantidade de pessoas que entram, é a quantidade de pessoas que são transformadas. Porque isso é o verdadeiro avivamento. Não é moda, não é entrar aqui para a gente tirar uma fotinha para o Instagram porque é uma igreja bonita, não. Talvez alguns de nós até vamos entrar por esse motivo, mas eu tenho uma ótima notícia para você, Deus vai te agarrar de uma forma, meu irmão, que você não vai conseguir mais parar de vir, que você não vai conseguir mais parar de se render aos pés de Jesus, que você não vai conseguir mais parar de chorar, que você não vai conseguir mais parar de ficar aí ouriçado na sua cadeira.
Porque onde a presença de Deus, há liberdade. Você pode sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? E aí a gente continua lendo que a primeira etapa foi o erro de Davi. A gente reconheceu o erro de Davi, reconheceu que a Bíblia não há erros na Bíblia. Uma coisa vai se encaixar na outra. É só você ler com atenção, é só você buscar o conhecimento que você vai entender. E aí a segunda etapa é o reconhecimento de Davi. Eu queria ler com vocês o verso de 11 a 14. Verso de 11 a 14 diz assim: levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vai dizer a Davi assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e me diga o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, presta atenção no que Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua, e não nas mãos dos homens. A resposta de Davi está totalmente ligada com o conhecimento que ele tem de Deus. A resposta de Davi é assim: eu reconheço que eu estou errado, eu prefiro que Deus faça de mim o que Ele quer, do que eu tome uma decisão para que Deus possa cumprir. A resposta de Davi é: meu Deus é misericordioso. Davi, ele conhece seu Deus. Davi, ele sabia o Deus ao qual ele servia. E o Deus ao qual ele servia é o mesmo Deus ao qual nós servimos hoje. Ele é um Deus de misericórdia. E eu queria te dizer: ei, não importa o que você tem vivido, se você reconhece que você precisa mudar, que você está errado, já é meio caminho andado para você ter uma transformação genuína. Para que Deus possa completar, você precisa permitir viver mais uma coisa, e já é o final dessa ministração, é a terceira etapa. Davi, ele erra, mas Davi, ele reconhece quem é o seu Deus. E a terceira etapa, depois da praga que Deus manda, depois dele clamar a Deus para que a praga cesse, depois dele reconhecer, depois dele colocar o joelho no chão, depois dele obedecer a ordens, Davi tem uma mudança, mas não é apenas uma mudança comum. Presta atenção no que está escrito no versículo 20 a 25. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser, e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas presta atenção no que o rei responde a Araúna: não, faço questão de pagar preço justo, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas a favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Como eu tinha dito, a praga estava vindo, Davi estava clamando. E aí, quando ele vê que Deus ele para a praga ali, bem na eira de Araúna, Davi ele vai correndo lá em sinal de gratidão e também para que Deus não possa continuar alastrando a praga. E ele fala assim: não, eu tenho que comprar, cara, tu é o dono daqui, eu vou comprar. Só que Davi ele é rei naquela terra, e o rei ele tem uma honra diferente. O rei é como se, pensa no teu chefe.
Pensa no teu chefe, no teu trabalho, o cara que é dono de tudo. De repente você trabalha numa grande empresa, ele chega para você e fala assim: poxa, eu quero esse cafezinho. E aí qual é a sua tendência? É pegar o cafezinho e falar: não, eu te sirvo. E ele fala: não, eu não quero que você me sirva, eu quero comprar de você. É exatamente essa a intenção de Davi, porque Davi ele completa dizendo o seguinte: eu não posso dar algo para Deus que não vai me custar. Eu não posso dar algo para Deus a qual eu não vou pagar o preço. Como eu posso dar algo para Deus que é o que me resta? Ele errou, ele reconheceu, mas aí na hora dele mudar a rota, mudar o caminho, dele fazer algo diferente, ele não somente muda a rota, ele não somente muda a intenção, ele não somente muda o que ele quer fazer, mas ele muda de uma forma radical. E é isso que Deus te trouxe aqui para te dizer. Talvez você errou, tudo bem, é o momento de reconhecer. E aí reconhecer já é meio caminho andado para você mudar. Só que Deus ele te trouxe aqui para falar: eu não quero uma mudança comum. Eu não quero uma mudança que você faz para falar assim: eu acordava 10, agora eu vou acordar 10:30. Não. Quando Deus quer se envolver contigo, Ele quer se envolver contigo para mudar a tua história. Você pode ficar de pé junto comigo? Davi ele errou como muitos de nós erramos. Davi ele reconheceu o erro como alguns de nós reconhecemos. Mas ele foi radical em sua mudança. E eu quero trazer um questionamento para a sua mente. Eu quero trazer um questionamento para que você possa sair daqui mastigando isso. Quantos de nós temos sido radicais em nossas mudanças? Não precisa responder. Errar, todos nós erramos. Reconhecer, alguns de nós somente reconhecemos. Mas quantos de nós estamos dispostos a mudar radicalmente? Feche os seus olhos. Davi ele recusou a dar a Deus algo que não custasse. E talvez você entrou aqui e você ainda não percebeu a profundidade do evangelho que Deus está requerendo para você. Até porque no tempo de hoje, o evangelho que a gente tem ouvido ser pregado é um evangelho que não nos exige muito. Mas se esse é o evangelho que você escuta, um evangelho que não te tira da tua zona de conforto, sinto-lhe de dizer, não é o evangelho. O evangelho ao qual eu leio na Bíblia, o evangelho ao qual é pregado nesse lugar, o evangelho ao qual eu aprendi com os meus pastores, é o evangelho que me deixa feliz quando eu escuto, mas ao mesmo tempo me deixa em crise quando eu escuto. Ele me deixa feliz porque ele me apresenta o Deus que liberta a minha vida, mas ele me deixa em crise porque ao mesmo tempo que ele liberta a minha vida, ele exige tudo de mim, tudo que eu sou. Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus está te incomodando a mudar a sua forma de se vestir. E olha, eu não estou alfinetando ninguém aqui não, tá gente? Eu não estou olhando para alguém e falando, ó, não. Você sabe que é com você. Talvez você entrou aqui e Deus está mudando, está falando, muda a sua forma de falar. Diante dos seus funcionários. Diante das pessoas do seu trabalho. Mude a forma de você falar. E isso requer algo, porque a gente não vai dar a Deus aquilo que não nos custa. Eu queria pedir que todos os olhos se fechassem, todas as cabeças se abaixassem. E aí você lembra daquele texto, o perigo de dar certo?
Talvez você não tenha se preocupado em mudar tanto, porque dessa forma já está dando certo. Já está dando certo. Mas a partir do momento que você permitir uma mudança radical, mudança de costume, mudança de valor, mudança de hábito, permitindo que Deus toque em áreas que ainda não tocou, você vai sair de coisas boas para coisas extraordinárias no nome do Senhor Jesus. E talvez você entrou aqui nesse lugar e você diz assim: pastor, eu percebi que o que eu vivia não era nem um evangelho, porque eu era meio crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu era meio crente 007, só o pessoal da igreja que sabia. Eu peço que todo olho esteja fechado, toda a cabeça esteja baixada, porque é um momento que eu não quero envergonhar ninguém. Mas você diz assim: por conta desse problema, por conta de eu ter vivido um evangelho raso, eu descobri que o que eu vivia não era evangelho. E nesse momento eu quero me entregar à verdadeira palavra. Eu quero me entregar à verdade. Eu quero me entregar àquilo que vai me libertar, mesmo que queira tudo de mim e tudo que eu sou. Se essa pessoa é você, todo o olho aqui está fechado, toda a cabeça está baixada. Você diz assim: eu quero aceitar Jesus como meu suficiente Salvador e Libertador. Eu quero reconciliar com Ele. Levante a sua mão com ousadia. Levante a sua mão com ousadia. Levante a sua mão. Somente eu estou te vendo, amém. Uma mão levantada, duas mãos levantadas, amém. Não tem ninguém te vendo, pode permanecer com a mão levantada. Vão ter pessoas orando por você. Aleluia. Duas mãos levantadas, pode abaixar agora a sua mão. Mas agora você diz assim: pastor, eu preciso de força para eu mudar radicalmente naquilo que eu não tenho força. De repente é a tua área financeira. Você não consegue ser um dizimista, você não consegue ser um ofertante. Talvez é com a sua fala, você não consegue falar direito com o seu cônjuge, você não consegue tratar bem as pessoas que estão ao seu redor. Mas você diz assim: pastor, eu já tentei por vezes, mas eu não consigo. Eu preciso de força de Deus para mudar radicalmente isso na minha vida. Se essa pessoa é você, levante os seus braços com ousadia. Eu quero te ver. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas mãos levantadas. Muitas mãos levantadas. Eu queria te convidar a fazer essa oração com todo o seu coração e em respeito a quem se reconciliou e quem aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Repita em voz alta e com ousadia. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, pertencem a ti. A partir dessa noite, escreva meu nome no livro da vida. Faz a tua vontade e o teu querer dentro de mim, em nome de Jesus. Deus, eu profetizo sobre mãos levantadas que precisavam de força para poder se entregar, para poder se render, para poder mudar radicalmente. Que o Senhor nos dê a tua presença, a tua poderosa mão esteja conosco e que nós possamos vencer, não por meio da nossa força, mas por meio da tua força, em nome de Jesus. Cante esse louvor, querido. Vento de poder sobre meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Sinta os ventos no quatro cantos desse lugar e declare: vento de poder, Vento de poder sopra em meu. sopra a força, Deus, sopra a ousadia, a autoridade, em nome de
Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como nada sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Você foi abençoado aqui nessa casa, você foi abençoado aí no online, aplauda o nome do Senhor onde você estiver. Se há uma palavra de gratidão na sua boca, diga: Ele está no meio de nós e fazendo coisas grandes. Lembre-se, o que Deus tem para você não é somente bom, é extraordinário. Mas você precisa de uma mudança radical. Eu preciso de uma mudança radical para que nós possamos viver isso. Amém? Amém? Você está feliz aí? Você pode engrandecer o nome de Deus? Aleluia! Uma boa notícia. A partir da semana que vem, nós temos mais um culto de Midweek. E esse culto não é para você. Esse culto são para as pessoas que você conhece. Você pode dizer que você foi abençoado aqui essa noite? Esse culto é para a sua família. Esse culto são para os seus amigos. Esse culto são para os seus colegas de trabalho que precisam de uma vida totalmente, radicalmente transformada pela presença de Deus. Então eu queria te pedir, com muito carinho, mas com muito fervor, dentro dos nossos grupos tem a arte desse culto, divulgue a arte desse culto e fale assim: Deus está falando muita coisa ao meu coração nesse lugar. Porque pessoas que precisam ouvir o que você ouviu, precisam viver o que você está vivendo, estão sedentas por um momento como esse. Você consegue agarrar essa responsabilidade? É nossa responsabilidade trazê-los para cá. Deixa eu orar pela sua vida, feche os seus olhos. Deus, obrigado por esse momento em Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito viver como família, tudo que o Senhor tem nos feito viver como igreja. Ó Deus, eu profetizo, ó Deus, sobre cada família que tem vivido uma dificuldade. Ó Deus, que o Senhor possa trazer o Teu extraordinário para a vida deles. Ó Deus, que o Senhor possa trazer a Tua vontade, o Teu querer. E o Teu querer é melhor e maior do que o nosso querer, do que a nossa vontade. Que o Senhor possa ficar à vontade, ó Deus, para fazer o Teu querer no meio de nós. Que nessa semana continue sendo uma semana abençoada, continue sendo dias tremendamente abençoados em Tua presença. Que o Senhor possa nos usar como ferramentas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam com cada um de nós até que Ele venha. Quem recebe diz amém, glorifica o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, querido, nós amamos você. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos, que alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você está aqui nos acompanhando junto com a gente é um prazer imenso. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Estou aqui à sua disposição para te receber e te acolher em amor e para que possa estar pastoreando a sua vida, orando contigo. Se precisar conversar, esclarecer algumas dúvidas, fique à vontade. Nós estamos aqui com todo amor e carinho para te receber e te acompanhar nessa jornada espiritual. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui no nosso meio. Espero que você tenha sido tocado no seu coração, tanto quanto eu fui, através dos louvores, da adoração, da ministração da palavra, a unção poderosa do Espírito Santo no nosso meio. Eu sei que ela tem passado por essa tela, seja do computador, do tablet, do celular, por onde quer que você esteja assistindo, acompanhando o nosso culto, onde quer que você esteja também, qualquer lugar desse planeta, você pode ser alcançado por essa palavra, como tantos outros irmãos têm sido. Venha fazer parte dessa família espiritual e caminhar junto com irmãos e amigos que
que querem que você alcance tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Continue através do nosso site landchurch.online ou do Facebook ou do YouTube. Você pode participar escrevendo nos comentários. Fale de onde você está, tire suas dúvidas, esclarecimentos, fale conosco para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Se você é novo aqui, não deixe de escrever novo aqui. É participar de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E você pode falar conosco também diretamente através do nosso WhatsApp, ligar para a gente ou escrever uma mensagem ou fazer um pedido de oração através do 21 966 358309. Nós teremos um imenso prazer e uma alegria de falar com você. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz das Nações. Amando Deus, amando você, Ilan.